Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, o Senhor é bom e a prova disso é que nós estamos aqui, nós estamos nos falando, nos comunicando, Deus nos dando vida, e hoje aqui na nossa comunidade é dia de ceia do Senhor e por isso nós queremos falar de um assunto que é extremamente importante, fundamental, essencial para a fé. Que Deus nos ajude e que você continue conosco até no final para ser abençoado. E desde já eu peço que Deus esteja com você, com a sua família, com o seu trabalho, com as suas atividades do dia a dia. Eu sei que a mão do Senhor é boa para aqueles que nele confiam, para aqueles que depositam a sua fé nele. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai amado, Deus bendito, nós somos muito gratos ao Senhor pelo dom da vida, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concede, ó Deus. Eu sei que para muitas pessoas hoje está sendo um dia difícil, mas, ó Deus, independentemente de quaisquer circunstâncias, nós continuamos crendo que o Senhor é bom e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, como diz a tua palavra. Nós cremos nisso, vivemos por isso, entregamos as nossas vidas e descansamos nessa premissa de que o Senhor é bom, cuida de nós e que tudo coopera para o nosso bem. Em nome de Jesus, nós queremos entregar essa palavra, ó Deus, que o Senhor colocou no nosso coração. Prepara o coração do teu povo, daqueles que vão assistir a essa ministração, que haja entendimento e que, acima de tudo, ó Deus, haja uma revelação do céu para cada um de nós. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. A palavra que Deus nos dá para meditar hoje se encontra no Evangelho de João, no capítulo 19, verso 30. É uma das 7 palavras que Jesus declara quando estava crucificado. E essa palavra aqui descrita no versículo 30 de João é a seguinte: está consumado. Como se costuma dizer em determinadas situações que pior não fica e aí acaba ficando, é porque essa história de pior não fica, acaba ficando, fica mesmo. Por outro lado, eu quero dizer para você que está nos assistindo, para quem tem fé em Deus, para quem confia em Deus, a possibilidade de ficar melhor sempre está presente. Se por um lado as coisas podem ficar piores, eu quero dizer para você que por outro lado as coisas também podem melhorar e muito. Uma das coisas mais significantes que a gente aprende ao andar com Deus é que é praticamente impossível fugir da sua presença, da sua graça, da sua misericórdia, da sua bondade. O Salmo 139, os versículos 7 a 9, ele é muito 7 a 10, é muito contundente quando ele diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, logicamente tu estás lá, né? Se fizer a minha cama no mais profundo abismo, lá também tu estás. Se eu tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Só tem um lugar onde a graça de Deus existe, mas não se manifesta, que é o lugar que não foi preparado para nós, seres humanos. É o lugar que foi preparado por o diabo e seus demônios. Infelizmente, é um lugar para onde muita gente decide ir quando não quer andar com Deus. Não é que Deus manda alguém para o inferno, não é que as igrejas têm essa intenção de mandar as pessoas para o inferno, não tem nada disso. As pessoas fazem escolhas que as levam onde elas querem ir. Não é?
A alegria de Deus é que as pessoas andem com Ele, estejam com Ele e que vão para o céu. Mas muita gente decide que não quer ficar com Deus. É opção. E Deus respeita as opções, não é? Deus não quer que a gente desça. Deus quer que a gente suba. Jesus desceu até nós para que nós fôssemos levados às alturas onde Deus habita. Agora, como escreveu Shakespeare em Hamlet, há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Isso é, no nosso caso aqui, isso se aplica da seguinte maneira: há muita coisa acontecendo, ou muita coisa pode acontecer entre o ponto que nós estamos e para onde Deus quer nos levar. Mudanças acontecem. Mudanças são difíceis de serem assimiladas. Aliás, durante as mudanças ninguém tem sossego, porque não se sabe exatamente como é que as coisas vão ficar, de que forma as coisas vão acontecer. A gente tem até uma frase que expressa bem essa questão. Diz assim: eu estou mais perdido que cachorro em dia de mudança. Existe então uma atmosfera de incertezas no meio dessa bagunça que o ser humano mesmo criou, mas ao mesmo tempo existe uma expectativa de que Deus, de alguma forma, vai fazer com que essa mudança seja para melhor. Muita gente está preocupada com as mudanças que estão acontecendo. Realmente elas são chocantes, mas hoje eu queria falar com você sobre um outro tipo de mudança. Uma mudança que nos aproxima mais da vida do que do caos. Uma mudança que nos põe em contato direto com Deus. Uma mudança que afeta nossas vidas como nenhuma outra tem o poder de fazê-lo. Eu quero falar com vocês sobre o sacrifício, sobre a morte de Jesus e o que isso representa em termos de mudança na ordem do universo. Algo que para muita gente não significa absolutamente nada. Então, para você que está nos assistindo aqui, eu digo o seguinte: se por um lado, no Gênesis, o livro da Bíblia, no Gênesis, o livro dos começos, Deus transformou o caos em vida. Diz lá: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, se por um lado Deus transforma aquele caos que não havia nada, não havia vida, Deus transforma aquele caos em vida, mas logo depois da criação do homem, essa vida é novamente jogada no caos, no vazio, porque ela foi banalizada com a entrada do pecado no mundo. Por outro lado, a morte de Jesus é a resposta de Deus para a manutenção da vida e para o restabelecimento da ordem cósmica. Não é pouca coisa não, gente. Morrendo pelos nossos pecados, Jesus vai extraordinariamente mais longe do que a criação em si. Ele faz muito mais pela criação agora, na sua morte, do que fez quando criou todas as coisas. Então eu penso que o momento que nós estamos vivendo, e hoje o momento que nós estamos experimentando na nossa comunidade, que é dia de ceia do Senhor, o momento pede que nós reciclemos a nossa visão sobre quem Jesus é. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, nós lemos lá sobre a conversão, a experiência de Saulo com Jesus, não é? E Saulo tem a sua vida virada de ponta cabeça, não por causa de uma pandemia, nem por causa de uma crise familiar, muito menos por causa de uma crise financeira.
Saulo tem a sua vida virada de ponta cabeça, porque a sua visão sobre Jesus foi completamente transformada. Ele passou de perseguidor ferrenho dos seguidores de Jesus, que ele era, porque Saulo não teve contato enquanto Jesus estava vivo com Jesus. O que ele é designado para fazer é para perseguir os seguidores, a igreja de Jesus. Então ele passa de perseguidor ferrenho dos seguidores de Jesus a um defensor ferrenho de Jesus e da sua igreja. Ele vai de um extremo ao outro por causa de uma revelação que ele teve indo para Damasco. Uma verdadeira conversão é marcada dessa forma, por uma visão, por um entendimento, por uma revelação divina de quem Jesus realmente é. Então, até que você não veja Jesus como Saulo viu, como os apóstolos o viram na transfiguração, como Estevão o viu no seu martírio, como Moisés o viu na sarça ardente, e quando ele se pôs entre a rocha, na penha, e ele viu a glória de Deus, não pôde ver Deus, mas viu um vislumbre, teve um vislumbre da glória de Deus, não é? Enquanto essa revelação não acontecer na sua vida, ela vai continuar sendo monótona, sem sal, sem açúcar, insossa espiritualmente falando. A diferença entre um religioso e um filho de Deus, uma filha de Deus, é justamente essa, a maneira como a pessoa vê Jesus. Saulo, o perseguidor da igreja, que via Jesus como um inimigo do judaísmo, tem um encontro marcante com ele. E como eu disse, Saulo não conhecera Jesus em vida, quando Jesus ainda estava vivo. Mas nesse momento, quando aquela luz praticamente o cega e ele ouve uma voz, Saulo já começa bem essa conversa. Ele diz assim: quem és tu, Senhor? E Jesus responde: eu sou Jesus, a quem você persegue. Notem que para os religiosos como Saulo, Jesus estava morto. Um dos argumentos que os judeus usaram quando Jesus ressuscitou, eles não aceitavam a ressurreição, logicamente falando, de Jesus, então eles disseram que o corpo de Jesus foi roubado. Então eles acreditavam que Jesus continuava morto, não é? Então eles acreditavam em Saulo também. Portanto, a perseguição de Saulo não era mais contra Jesus, mas contra os seguidores de Jesus. Mas Jesus faz questão de deixar claro para Saulo que ele estava vivo e que a perseguição que ele estava realizando não era contra os seguidores de Jesus, e sim contra o próprio Jesus. Eu sou Jesus a quem você persegue. Então, quando a gente vê Jesus, o entendimento, a nossa compreensão sobre a vida muda completamente, sobre tudo muda completamente. É uma experiência tão marcante que é como se a pessoa fosse arrancada do seu mundo e transportada para um outro completamente diferente, um mundo com uma outra dinâmica, com outras leis, com um outro entendimento. Assim é a verdadeira conversão. Primeira carta de João, no capítulo 3, o verso 2, diz que quando virmos Jesus, seremos semelhantes a Ele. Então, quem vê Jesus, quem tem uma revelação de quem Jesus é, torna-se semelhante a Ele, fica parecido com Ele, passa a viver, passa a agir, passa a pensar como Ele, passa a experimentar o sobrenatural como Ele. Os discípulos
testemunharam muitos milagres, muita coisa sobrenatural, mas Pedro teve aquela experiência fantástica, sobrenatural, de andar sobre as águas por alguns metros. E isso aconteceu quando Jesus atendeu o desafio de Pedro. Pedro falou: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá ter contigo. E Jesus fala: então venha. E Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas. E assim Pedro foi mais longe do que qualquer outra pessoa na face da terra. E é aí que começa o entendimento. É aí que a gente começa a entender essa questão da revelação, da visão. Pedro quebra as leis da física andando sobre as águas, enquanto olhava para Jesus. No momento em que ele desvia o seu olhar de Jesus, a vida começa a afundar. E isso tem se repetido na vida de muitos crentes, cuja fé lhes dá apenas experiências espirituais intermitentes. O que é isso? Acontece uma coisinha aqui, depois passa um tempo, acontece outra coisinha ali, Deus faz um negocinho aqui, depois passa muito tempo. Tem gente que vive de experiências, e sem as experiências ele não consegue ter uma vida boa. Mas vejam o que aconteceu com Saulo. Depois desse encontro com Jesus, desse primeiro encontro com Jesus, a vida dele mudou radicalmente, drasticamente. A grande sacada da fé é manter os olhos na revelação de quem Jesus é, porque, como diz Provérbios 29:18, onde não há revelação divina, o povo se desvia. Na outra versão diz: onde não há profecia, o povo se corrompe. A mudança em Saulo foi tão marcante que ele teve o seu nome mudado para Paulo. O mesmo aconteceu com Jacó, que depois de um encontro marcante com Deus, ali no Val do Jaboque, naquele ribeiro, naquele pedacinho de água ali do Jaboque, ele teve seu nome mudado para Israel. Essa interação é tão poderosa que a pessoa nunca mais é a mesma, porque mais do que mudar as circunstâncias da sua vida, Jesus quer mudar você. Porque mudando você, você vai ver as coisas de forma diferente. Uma pessoa que vive, que pensa, que age como Jesus, tem uma vida diferente das demais, porque a sua visão da vida muda, a sua visão de si mesmo muda, a sua visão do próximo muda, a sua visão sobre Deus muda, a sua visão sobre tudo muda. E de onde vem o poder de tal transformação? E aí que a coisa fica poderosa. Esse poder vem da cruz, vem do sacrifício de Jesus, vem da morte de Jesus. E é aqui que nós entramos no texto, Jesus dizendo: está consumado. A palavra que Jesus diz no grego é tetelestai. E deixem-me dizer a vocês o que essa exclamação de Jesus significa. Significa que tudo o que existe hoje só continua existindo por causa da morte de Jesus. Tudo o que existe se sustenta na premissa de que o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, foi o pagamento que quitou uma dívida nossa, que nós não poderíamos pagar de jeito algum, e que, se não fosse paga, veja bem, o universo desmoronaria. Mas tem gente que não está nem aí com isso e fala assim: e daí? Vocês sabem que nesse mundo das dívidas a gente encontra alguns tipos de pessoas. Por exemplo, tem aqueles que não dormem por causa das dívidas, mesmo sabendo que não tem como pagá-las. Gente que é honesta, que por um problema na vida não consegue pagar o que deve, mas isso lhes rouba o sono, lhes rouba a paz. Tem gente assim,
gente boa. Mas tem também aqueles que não estão nem aí com as dívidas. Tem aqueles que se aproveitam dos que inadvertida ou propositalmente pagam suas dívidas. Por exemplo, já aconteceu de Deus saber de pessoas que foram pagar um negócio no banco, por exemplo, e pagaram, ao invés de pagar o seu, pagou de outra pessoa. Vocês acham que essa pessoa que teve a sua conta paga por um terceiro, ela está preocupada com isso? Ela está sem dormir, vê lá, não está nem aí. E tem também aqueles que se aproveitam, né? Por exemplo, filho que faz dívida porque sabe que o pai vai pagar. Eles se aproveitam da situação para conseguirem o que querem. Tem também aqueles que conscientemente contraem dívidas sabendo que não podem e que não vão pagar. Tem gente assim. Ele vai comprar mesmo sabendo que não vai pagar. Agora, pode ser que você não se enquadre em nenhuma dessas categorias aqui. Pode ser que você não tenha nenhuma dívida nesse mundo que se pague com dinheiro, mas com certeza você tinha uma dívida para com Deus que seria impossível de ser paga. Paulo, em Romanos 6:23, ele deixa muito claro lá que o salário do pecado é a morte. A humanidade contraiu uma dívida para com Deus que só poderia ser paga com morte. Morte física significa o quê? Separação da alma ou do espírito do corpo físico. A morte espiritual é a separação entre o espírito e Deus. E o pecado, ele produz essas separações. E essa é uma questão que só o próprio Deus pode resolver. Uma questão que Deus não poderia delegar a mais ninguém, a não ser a si mesmo. O pecado não é um débito divino, é um débito humano. O pecado é um problema nosso. Nós criamos, mas que só Deus pode resolver. Não adianta a mãe querer se oferecer para morrer no lugar do filho, não adianta, e nem pai no lugar da filha, não resolve. O sangue de nenhum de nós é bom o suficiente para quitar essa dívida de todo mundo, nem se nós nos juntássemos, não daria. O problema é que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, diz Hebreus 9:22. E aí alguém poderia dizer assim, mas pastor, se Deus é Espírito, então como é que fica esse negócio de derramamento de sangue? Espírito sangra? É claro que não. Por isso Deus se fez um de nós. Por isso Jesus veio. A morte de Jesus é o único pagamento que Deus aceita para quitar a nossa vida, a nossa dívida para com Ele. Tudo que nos envolve, vida, existência, subsistência, morte, por mais incrível que isso soe, por mais incrível que isso pareça, sempre dependeu e sempre dependerá de Deus. E isso é muito bom, porque quem depende de Deus nunca fica na mão. Quem confia em Deus nunca se sente só ou abandonado. Quem confia em Deus nunca fica sem provisão. E como é que a gente confia em Deus? E aí a gente volta ao começo de tudo, não é? Daquilo que eu comecei falando. Como é que a gente confia em Deus? Tendo uma revelação de quem Jesus é. Que revelação seria essa? A mesma que Pedro teve quando Jesus, talvez incomodado ou só por curiosidade, vê a discussão entre as pessoas e pergunta do que eles estavam falando, e os discípulos respondem que eles estavam falando a respeito dele, Jesus, e que uns estavam dizendo que ele era Elias, outros que era um outro profeta, e Jesus pergunta para eles, e vocês, quem dizem que eu sou? E aí Pedro sai na frente e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
É essa revelação que a gente precisa ter, porque Jesus não é uma pessoa comum, não é uma personagem de uma história. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Ele é Deus. Jesus é maior do que Abraão, é maior do que Moisés, é maior do que Elias, é maior do que Samuel, maior do que Davi, maior do que Daniel, maior do que João Batista, maior do que Paulo, maior do que anjo, maior do que arcanjo, e podem acrescentar mais quem vocês quiserem nessa lista. Jesus é maior do que tudo e todos juntos, ninguém se compara a Jesus. Ele é a revelação que você precisa, que eu preciso, que nós precisamos na vida, para termos uma mente transformada, uma alma restaurada, um espírito ressurreto. Jesus, 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 esse nome tem poder. Toda língua há de confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O poder de Jesus, enquanto entre nós na forma humana, não se limitava apenas a milagres, curas, libertações e ressurreições. Jesus tinha o poder de ver as coisas da maneira que só Deus podia ver. Por exemplo, houve uma ocasião em que, no Evangelho de João mesmo, capítulo 1, quando Jesus estava arrebanhando os seus discípulos ainda, ele já tinha encontrado com Filipe. Filipe vai falar sobre Jesus para Natanael. Então, Jesus, nessa conversa, Filipe fala assim: olha, encontramos a quem nós estávamos buscando. E Natanael pergunta quem é. É Jesus de Nazaré, responde Filipe. Aí Natanael diz assim: mas pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Porque Nazaré não tinha uma boa reputação, como cidade, não era de gente boa. E Filipe disse para Natanael: venha e confira, venha e veja. E ele foi. E quando ainda Natanael estava se aproximando de Jesus, antes de ser apresentado, Jesus já surpreende Natanael fazendo um elogio para ele, que ele não esperava. Você é uma pessoa idônea, você é uma pessoa séria, é um judeu sério. E Natanael diz assim: da onde você me conhece? Você está falando comigo? E Jesus responde: Natanael, eu vi você debaixo da figueira antes de Filipe chamar você. Mas como? O Senhor nem estava lá. E aí o próprio Natanael, acontece com Natanael mesmo que aconteceu com Pedro tempos depois, não é? Ele tem uma revelação, ele tem um insight, ele fala: tu és o Filho de Deus, tu és mesmo o Rei dos Judeus, como Filipe havia dito. E Jesus diz para ele uma coisa interessante: só porque eu disse que eu vi você embaixo da figueira, você já está desse jeito? Isso não é nada, Natanael. Deixa eu te dar uma outra amostra grátis aqui. Vou dizer o seguinte para você: vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aí você que está me ouvindo diz assim: tá aí, bom pastor, o que isso tem a ver? O que alhos tem a ver com bugalhos, não é? Tem a ver que Jesus estava dizendo a Natanael o que ele estava pensando quando estava debaixo da figueira. Jesus não só viu Natanael embaixo da figueira, numa visão, ele não viu só, ele viu que Natanael estava pensando quando estava lá. Natanael estava meditando sobre a passagem de Gênesis 28, que conta o sonho que Jacó teve enquanto fugia de Esaú, seu irmão. Então o que Jacó viu lá? Ele viu os céus abertos, uma escada e anjos subindo e descendo. E quando ele acorda, ele diz: na verdade Deus estava nesse lugar e eu não sabia. Então, Jesus estava dizendo para Natanael o seguinte: em verdade, eu te digo
que você vai ver sim os céus abertos, como você estava sonhando, como você estava meditando. Você vai ver os anjos subindo e descendo. Só que aquela escada do sonho de Jacó, agora sou eu, porque eu sou a escada que faz a ligação, que faz o link entre a terra e o céu. Jesus é poderoso, é Ele que nós estamos celebrando na ceia do Senhor hoje, é em memória dEle que nós estamos celebrando a ceia. Mas tem uma última coisa que eu quero compartilhar com vocês sobre o sacrifício de Jesus, sobre a morte de Jesus por nós na cruz do Calvário. Durante todo o seu tempo, seu ministério na terra, Jesus sempre se referiu a Deus como Pai, meu Pai, meu Pai, meu Pai, meu Pai, meu Pai, meu Pai. Pai nosso que estás nos céus, essa é a variante, né? Pai nosso. Para Jesus, Deus nunca foi Deus, Deus sempre foi Pai. Mas houve um momento, uma situação em que ele chamou o Pai de Deus, e foi justamente quando ele estava na cruz, quando o pecado do mundo estava sobre ele, e todo aquele peso provocou uma ruptura no seu relacionamento com o Pai por alguns instantes. Naquele momento, foi quando ele disse: meu Deus, por que me desamparaste? O que isso significa? E aqui é importante você prestar atenção. Significa que quando alguém está em pecado, não consegue chamar Deus de Pai. Consegue até chamar Deus de Deus, mas não de Pai. O pecado quebra o relacionamento de tal maneira, causa um distanciamento tão grande que a relação muda de patamar. É assim que a maioria das pessoas se relaciona com Deus, como Deus, mas não como Pai. Agora, quem se relaciona com Deus só como Deus e não como Pai, perde muito, perde quase tudo, na verdade. Jesus, através da sua morte, veio restabelecer o nosso relacionamento com o Pai. Quando Jesus diz está consumado, isso significa que o relacionamento entre pai e filhos foi restabelecido, a dívida foi paga, a ofensa foi perdoada e a vida pode ser retomada. Jesus não é apenas um personagem bíblico. Não banalize Jesus na sua vida. Ele é Deus. Ele é o responsável pela sua existência. Ele é responsável pela manutenção da sua vida. Ele é responsável pela vida eterna que Deus prometeu àqueles que creem. Ele é fundamental na vida de quem quer que seja. Sem Jesus, a gente não faz absolutamente nada. Meu querido, minha querida, que Deus te ajude a ter essa visão de Jesus reciclada no seu coração, na sua forma de viver, no seu entendimento. Que Deus te abençoe. Que o Senhor abra a sua mente e te ajude a ver aquilo que você não está vendo. Você está olhando muito as circunstâncias, está preocupado com o que está acontecendo? Não se preocupe não, se preocupe com Jesus na sua vida. Ele é a visão que você precisa ter na vida para você ser liberto, para você ser livre. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até a próxima, se Ele assim nos permitir.